A igreja tem lutado lutas que não é para ela lutar. Ela tem usado armas que não é para ela usar. E por causa disso, escândalos têm chegado à igreja. A igreja tem sido o centro de muitos escândalos. E isso tem o que? Manchado a imagem da denominação? Não, a imagem de Deus. Meu amado, minha amada, nessa mensagem eu quero falar sobre isso, a real luta da igreja. Eu quero trazer uma abordagem em cima da palavra de Deus para abrir o seu coração, o seu entendimento, para que a gente possa entender a verdadeira luta que nós, como igreja, fomos chamados para lutar. E olha, não é nada disso que nós temos visto por aí desses dias. Então eu quero ler com você Efésios capítulo 6, versículo 12, na nova VI, nova versão internacional. A palavra do Senhor diz para nós assim, ó: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Glória a Deus pela vida de Paulo, o apóstolo Paulo. Na versão mais tradicional diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A igreja, ela nasceu com o objetivo de uma luta, mas não a luta que temos visto a igreja lutar nos tempos atuais. Luta essa que tem feito irmãos brigar com irmãos, cristãos brigando com cristãos, se odiando, se afastando e se separando. Por quê? Porque entramos numa luta humana, carnal, e a Bíblia diz para você e para mim que a igreja não tem que lutar essa luta. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Você já parou para pensar nisso? A igreja, amado, tem usado armas naturais. E a Bíblia diz que as nossas armas não são deste mundo, não são carnais. Então nós não podemos usar armas naturais, armas carnais. A nossa luta não é carnal. Por isso nossas armas não podem ser carnais. Simples assim de entender. Ah, pastor, então eu vou deixar fazendo tudo que quiser comigo. Não, você tem opções. E a sua primeira opção é não usar as armas que o mundo usa. Por exemplo, o mundo usa mentira. Você não pode usar a mentira. O mundo usa a falsidade, você não pode usar a falsidade. O mundo usa a hipocrisia e você não pode usar a hipocrisia. Falar nisso, vamos lançar uma série sobre hipocrisia cristã. Pode? Os irmãos, os cristãos foram abraçando isso já aconteceu no passado, onde muitas pessoas morreram por causa da tal da Guerra Santa. Em nome de Deus. Deus não chamou-nos para viver e lutar essa tal dessa guerra santa. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse, que a igreja já venceu. Mas diz, amado, que nós temos que perseverar. Vai falar Apocalipse 3 que guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Ninguém pode deturpar a sua fé se você não deixar. Mas para isso você não precisa usar armas carnais. Eu acho interessante Paulo indo em direção a Jerusalém, a Roma, melhor dizendo, indo em direção à morte. Mas não retrocedeu e em momento algum usou armas carnais, pelo contrário, sempre usou as armas de Deus. E sempre abençoou e amou e livrou pessoas. E sempre quando ele pôde fazer o bem, ele fez. Mas foi sem resistência colocar a cabeça numa guilhotina para perder em nome de Cristo. Porque, na verdade, ele já havia perdido a sua vida por amor a Cristo. E a Bíblia diz que aquele que guardar a sua vida perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, achá-la-á. Amado, eu tenho ministrado aqui na igreja que existem dois chamados. O primeiro é: vinde a mim. E quem vai a ele? Quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem precisa de um alívio, quem precisa de salvação. Todos nós precisamos.
Mas existe o segundo chamado, que é vinde após mim, e esse faz toda a diferença. O vinde a mim, você vai a ele, coloca a cabeça no peito, encontra descanso, sossego e paz. Mas o ide após ele vai trazer para você luta, vai trazer para você batalhas, vai trazer para você, sabe, tribulações tremendas e terríveis sobre a sua vida. Mas você vai ter descanso, você vai ter paz, porque ele vai estar contigo. Mas tanto no primeiro como no segundo é você que decide ir a ele ou ir após ele. Então voltemos para cá. A real luta da igreja. A igreja luta uma luta? Luta. A igreja peleja uma peleja? Peleja. Mas qual é a real luta da igreja? Não é terrena, não é no Planalto, não é no Senado, não é na cadeira presidencial. Não. A nossa luta não é essa. A igreja entra em território que não deveria. Primeira coisa, a igreja está entrando em território que ela não deveria entrar. Pastor, então o senhor é contra a política? Não. O senhor é contra cristão na política? Não. Eu sou contra fazer politicagem na igreja. Isso eu sou contra. Eu sou contra incentivar o povo a fazer politicagem dentro da igreja, porque a igreja não é para isso. Sabe, nós somos líderes espirituais, pastores. E meu primeiro chamado é orientar você para ganhar a sua salvação ou alcançar a sua salvação. Esse é o meu primeiro chamado e eu vou ser cobrado a Deus por isso. Eu não vou ser cobrado de Deus pelas decisões que você não tomou. Você vai ser cobrado pelas decisões que você não tomou. Mas eu vou ser cobrado de Deus se eu não estiver ensinando para você o evangelho genuíno e verdadeiro. Isso Deus vai me cobrar. Sabe, se eu não estiver te mostrando que no Salmo 23 você chega como ovelha, e ovelha é o quê? Ovelha é um animal irracional, um animal dócil que manda, que faz, que obedece. Mas que o Salmo 23, no final você termina sentado à mesa, e quem senta à mesa é ovelha não, quem senta à mesa é filho. Então no começo do Salmo 23 ao final, houve um encontro, houve uma transformação, houve um entendimento de uma identidade. E o meu papel como pastor é receber você como ovelha, mas mostrar a você a sua real posição em Deus, que é como filho. E quando é que a gente passa por essa transformação? Quando a gente passa pelo vale da sombra da morte. Lê o Salmo 23 nessa perspectiva de começar como ovelha e terminar como filho. Preparas uma mesa perante os meus adversários, o meu cálice se transborda. Quem senta à mesa é filho, não é ovelha. Ovelha fica no pasto, pastando. Mas o filho senta à mesa com o pai. Então escute. Amado, nesses últimos anos, ou nesse último que nós tivemos, quantos candidatos evangélicos surgiram? Cantores consagrados. Pastores consagrados. Amado, diz para mim, será que todos esses têm um chamado para a política? É claro que não. Sabe, rola muita grana, rola muito dinheiro e candidatos ganham dinheiro se candidatando porque tem um tal do fundo eleitoral que é repartido, precisa cobrir uma cota, tanto de homens como de mulheres. E homens que não deveriam estar colocando o seu nome ali, mas labutando pela igreja, como a igreja diz, nas regiões celestiais, então entrando nisso para ir lá para o Congresso fazer o quê? Ir lá para o Senado fazer o quê? Nós temos aí, amado, tantos e tantos e tantos escândalos que surgiram de supostos homens e mulheres de Deus que denegriram o nome de Deus lá porque acabaram se corrompendo. Porque não estavam preparados, não tinham chamado para aquilo. Ah, mas nós precisamos botar candidato lá, porque o empresário de homens tem, porque tal área tem, porque tal isso tem, e a gente vai ficar sem nada. Ei, quem cuida da igreja, sempre cuidou da igreja, foi Cristo Jesus. Um homem que libertou Israel do cativeiro não era israelita, era ímpio. E Deus, muito tempo antes, havia profetizado através de Isaías que ele seria o homem usado para libertar o povo de Israel. Deus usa quem quer,
da forma que quer, do jeito que quer, para cumprir o propósito que ele quer. Mas, pastor, muita liderança fala de José, muita liderança fala de Daniel. Beleza, vamos lá, José. Ah, José foi governador, ele governou, tá? Mas quem botou José para governar? Os israelitas votaram nele? A família dele votou nele? Não. Foi Deus que colocou ele lá também, porque não havia Israel ainda, só havia a família de Jacó e os seus filhos. Mas Deus o colocou lá para que preservasse não só Israel, mas toda a humanidade naquela época que morreria de fome, grande parte dela. E José só governou ali. A gente quer fazer comparações que não dá para comparar. Ah, mas Moisés foi um grande líder. Moisés liderou o povo de Israel, tirando do Egito, que tem uma interpretação espiritual, não física. Mas Daniel foi levado cativo, se tornou líder, governante lá naquele país estranho. Mas não foi eleito pelo seu povo não elegeu ele, não colocou ele como candidato, foi lá, ah, mas hoje é diferente. Sim, hoje é diferente. Porque quem governa, amado, não pode governar só para o seu povo, é para todo o povo. Então, o candidato que entra lá, cristão, dizendo que vai trabalhar só para o cristão, está errado. Ele tem que trabalhar para o cristão, para o espírita, para o budista, para o ateu, sabe? Para o rico, para o pobre, para todo mundo. Não tem partidarismo nisso. Mas a visão é ir para lá botar e trabalhar em prol de um povo. Estou aqui para dizer para você que esses candidatos não me representam. Não me representam. Nós pegamos o Novo Testamento, pegamos Pedro e Paulo, não foram candidatos. Labutaram pela igreja e poderiam ser e ganhar, mas não. Porque entenderam que o seu chamado e a luta que eles tinham que lutar não era essa luta terrena, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todo principado e potestade que atua nas regiões celestiais da maldade. Meu amado, sabe o que nós precisamos? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, não a minha mão, eu ouvirei do céu e sararei a terra. É buscar a face de Deus, não é a mão, não é o favor, é a intimidade. Mas é se arrepender verdadeiramente e se humilhar verdadeiramente na presença do Senhor, buscando a Ele de todo o coração para encontrá-lo. Ele vai sarar a terra. A terra não é o Brasil. A terra não é o mundo, porque o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz isso. A terra é o seu coração, o meu coração, que precisa estar sarado. Deixamos muita coisa entrar no nosso coração, deixamos muitas coisas aquecer o nosso sangue latino, fervoroso. E brigamos por um monte de coisas que não deveríamos brigar. Essa não nos arrependermos e buscar a face do Senhor para que Deus sare a minha terra e sare a sua terra, porque terra sarada, tudo quanto é semente que é colocada nela brota a 30, a 100 por um. Eu quero orar com você agora e continuar amanhã a falar sobre esse tema da luta real da igreja. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Bendito Deus, Pai Celestial, nós te louvamos e te glorificamos. Eu peço a Deus que a tua palavra, ela entre no coração do teu filho de uma forma tremenda e poderosa, como flecha atinge o alvo. Que a gente possa ter o real entendimento da luta que nós travamos, da guerra, da batalha que enfrentamos. Quantos estão divididos por causa do processo atual que nós passamos? Quantos andavam juntos e se separaram, brigaram, deixaram de ter comunhão por pensamentos diferentes que foram incutidos na mente e no coração? Ah, meu Senhor, tem misericórdia. Que o arrependimento bata ao nosso coração verdadeiramente e que a gente possa, através da ligação do Teu Espírito, nos aproximarmos de novo e entendermos que diferenças vão existir, pensamentos diferentes vão acontecer, mas que, Senhor, o Senhor está acima de tudo. E eu preciso entender que o que nos une é maior do que o que nos separa, porque o que nos une
é o feito do Senhor na cruz do Calvário, derramando o teu sangue para salvar a minha vida e a vida do meu irmão. Então, Senhor, derrama sobre nós essa unção e que a gente possa entender a verdadeira labuta nossa como igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Amanhã continuamos. Deus te abençoe. Bom dia, vida.